O sucesso das operações autorizadas pela Justiça Federal é inegável. Mas em vez de reforço, o que a magistratura recebe são cortes brutais no orçamento e contingenciamento de valores. Medidas que provocaram a reação da magistratura. A AJUF e presidentes de associações regionais e seccionais da Magistratura Federal lançaram um manifesto em defesa da independência do Poder Judiciário. O papel da Justiça Federal é garantir ao cidadão brasileiro a aplicação dos seus direitos constitucionais. E a lei é clara quando diz que todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza e têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A Justiça Federal tem um papel importante na construção de direitos, um papel importante na construção de uma cidadania adequada e na construção de novos rumos para o Estado brasileiro, um Estado que possa efetivamente ser espelho dos anseios da sociedade. Então, o magistrado precisa possuir uma estrutura orçamentária adequada para que o Poder Judiciário possa, a cada dia, elevar os seus níveis de qualidade, os seus níveis de eficiência e também precisa de uma política remuneratória adequada para que o juiz possa trabalhar com tranquilidade, com independência, sempre em prol da realização dos direitos da sociedade. A aplicação das leis também provoca reações contrárias. No combate à impunidade e à corrupção praticadas por grupos bem organizados e influentes, o trabalho da Justiça Federal incomoda. E enquanto o brasileiro assiste de perto a queda de esquemas de desvios milionários de dinheiro público, nos bastidores, as retaliações ao trabalho dos juízes acontecem de diversas formas. O Manifesto em Defesa da Justiça Federal tem por objetivo defender a independência do Poder Judiciário. Independência que tem sido atacada, sejam por cortes orçamentários, seja por contingenciamento de valores, mas também por mecanismos extraprocessuais que nos demonstram que há algum tipo de pressão que possa influenciar no julgamento. Então, os juízes federais, ainda que estejam passando por essas dificuldades, têm demonstrado ao longo dos últimos anos, especialmente nesses últimos anos, que estão preparados e capacitados para enfrentar qualquer desafio e qualquer tipo de pressão. Liberdade para atuar. É isso que a Magistratura Federal reivindica e a sociedade espera. Então é preciso dar voz a este anseio. E é isso que a AJUF e as associações da magistratura estão fazendo. Se uniram para esclarecer que não vão aceitar interferências nas decisões e que vão seguir com a missão de resguardar a independência do Poder Judiciário. É necessário que a população saiba que a Justiça Federal, que os juízes federais, as associações que se reúnem nesse manifesto, elas venham a público esclarecer, denunciar, sobretudo, o que vem acontecendo em relação à instituição. Denunciar o corte orçamentário, que por mais que se diga que existe a crise no nosso país, é fundamental que a população saiba que esse corte orçamentário, ele, de certa forma, ele prejudica o andamento do processo do cidadão que vai pedir sua aposentadoria, do cidadão que vai pedir seu serviço de saúde, a prestação de medicamentos, enfim, porque o corte ele prejudica as atividades meio, as atividades fins também. A Justiça Federal, pelos números do CNJ em números, ela é o único ramo da Justiça que é superavitária. Os dados demonstram que a Justiça arrecada praticamente o dobro do valor que ela consome na prestação do serviço público. Então, ao se cortar o orçamento da Justiça Federal, isso terá, consequentemente, uma implicação na própria redução da capacidade arrecadatória da Justiça Federal. A Justiça Federal hoje é responsável pela cobrança da dívida ativa e na medida que você reduz a capacidade de trabalho, isso vai ter um reflexo negativo na própria arrecadação da União. O enfrentamento da Justiça Federal aos crimes de corrupção vai continuar cada vez mais forte. Esta é a mensagem dos presidentes das associações que pedem apenas condições adequadas de trabalho para servidores e magistrados atuarem com liberdade. O corte no orçamento nada mais é que uma forma de impedir os avanços no combate a estes crimes. A corrupção é uma chaga que assola o Brasil
de norte a sul. E a Justiça Federal tem dado a devida resposta ao enfrentamento desse grave problema brasileiro. Todas essas operações que ocorrem pelo Brasil, elas são autorizadas pela Justiça Federal. Quando se diz que a Polícia Federal desencadeou determinada operação, na verdade, quem está desencadeando esta operação é a Justiça Federal. A Justiça Federal não pode ser aviltada com o corte indiscriminado do seu orçamento, das suas verbas, porque isso é uma maneira, e nós podemos afirmar isso, de enfraquecer a Justiça Federal e, em consequência, enfraquecer o enfrentamento da corrupção. A corrupção hoje é considerada a maior preocupação dos brasileiros, tal a sua dimensão. Em recente pesquisa realizada, essa é a maior preocupação. Já foi o desemprego, que continua alto, já foi a educação, já foi a saúde, são todos problemas. Mas a corrupção, ela se transformou, sim, certamente, na maior preocupação dos brasileiros, e é a constante preocupação dos juízes federais que atuam nas varas criminais em todo o Brasil. Além deste papel no enfrentamento à corrupção, os cortes orçamentários podem prejudicar a Justiça Federal até mesmo na efetivação de direitos sociais de cidadãos de mais baixa renda, exatamente aonde as outras instituições não vêm funcionando. Por exemplo, nos últimos dias foi bastante noticiado na imprensa a greve dos peritos do INSS, com grande número de cidadãos não conseguindo o dinheiro até mesmo para a sua sustentação básica. E quando não há esse atendimento por parte de outras instituições, esses cidadãos acabam por procurar exatamente a Justiça Federal, e o corte orçamentário pode implicar em uma piora até na situação dessas outras pessoas. E para continuar atuando em defesa dos cidadãos, os juízes federais estarão atentos às ameaças e não vão aceitar ações que possam desestabilizar ou atacar a missão constitucional da Justiça Federal. O valor mais caro que existe para o magistrado é a sua independência funcional, sua independência e tranquilidade para julgar os seus processos, as lides que são postas à sua mesa. Não deixaremos passar qualquer tipo de intimidação aos magistrados e dizer à sociedade brasileira que a cada momento em que o Poder Judiciário é atacado, esse ataque é uma violação frontal aos direitos dos cidadãos.